Olá, alunos maravilhosos, alunos inteligentes, alunos incríveis que amam e que adoram aprender. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. E quem está falando aqui? Não, pelo amor de Deus, não acredito. É a aula de número 23. Você ainda não sabe meu nome? Pelo amor de Deus, produção, coloca o meu nome aqui embaixo. Sou o professor Amaury Júnior, professor da CEMED, e a aula de hoje está super, hiper, mega e ultra power de especial. Quer ver? Vem ler comigo o assunto de hoje. Aula 23. Eixo. As questões históricas relativas às migrações. O nosso conteúdo: os processos migratórios no século XXI. 1. As dinâmicas internas de migração no Brasil a partir de 2001. 2. Recebendo novos moradores? De onde? 3. Lidando com essas questões. A nossa habilidade? Analisar na sociedade em que vive a existência ou não de mudanças associadas à migração, interna e internacional. Perfeito? Olhando aqui para mim. Então já deu para ver que o nosso conteúdo vai ser uma continuação. É a nossa terceira aula sobre migrações. Mas dessa vez está um pouquinho diferenciado. Quer ver? Então se prepara porque vem aí o nosso momento. Afinal de contas, agora é hora de estudar. E olha o cenário que nós estamos, rapaz. O cenário é maravilhoso, esplêndido, diria incrível. Vamos começar falando a nossa aula sobre migrações internas. Você conhece? Conhece? Muito bem, vou reforçar aqui. Migrações internas nada mais é do que movimentos populacionais que ocorrem dentro de uma localidade geográfica. Professor, não entendi nada. Relaxe. Migrações internas eu poderia exemplificar da seguinte forma. Imagine uma pessoa que mora em um país, exemplo, o Brasil, e sai do estado do Rio de Janeiro para morar no Amazonas. Essa pessoa saiu do Brasil? Óbvio que não. Só mudou de estado. Isso nós vamos chamar de migrações internas. Captou a mensagem, né? A todo momento, as pessoas deixam suas cidades de origem rumo a outras para ficar de forma permanente ou por morar por um tempo determinado. Às vezes esse tempo é longo ou não. Isso também nós vamos chamar de migrações internas. E aqui, no nosso Brasil, Brasilzão, também ocorrem essas migrações. E pode se chamar de dois modos, ou migrações internas ou migrações interregionais, que também são fluxos migratórios observados no interior de um território. E aí são vários os fatores que vão contribuir para isso. Qual é o fator será predominante que faz uma pessoa abandonar seu estado, sua cidade e ir para uma outra região? Qual seria esse fator? Muito bem, cara. Grana, 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 grana. Esse é um dos fatores. O trabalho é o fator predominante, porque o trabalho é o que vai render dinheiro, lucro, e as pessoas deixam seus estados, suas cidades em busca de melhores condições. Professor, ainda não entendi nada. Relaxa, porque vem aí um texto maroto para nós compreendermos. Produção, joga na tela. Prestando atenção. Esse movimento, migração interna, que é o que nós estamos falando, pode ocorrer dentro de um mesmo país, estado ou município. São as chamadas migrações internas, que são aquelas que as pessoas se deslocam, presta atenção. Elas se deslocam dentro de um mesmo território, no caso que nós demos o exemplo do Brasil. Perfeito? Voltando para cá. Então, essas migrações ocorrem migrações internas, dentro de um mesmo território. Como eu acabei de falar novamente, qual é esse território do exemplo? Brasilzão. E muitas das vezes ocorre por diversos fatores. Entre eles, essa imagem aqui do lado vai ajudar. Aí, perfeito. O trabalho. O que se pode notar é que esse processo sempre esteve ligado à dinâmica econômica do país, ou seja, o lado financeiro. As pessoas sempre se deslocam, ou melhor dizendo, na maioria das vezes, elas saem das suas cidades, dos seus estados, do seu município, por conta do mercado de trabalho. Isso é um dos principais fatores, mas a composição estrutural também tem uma grande, uma enorme, uma relevante influência, certo? E aí aqui no Brasil, durante a história, nós vamos perceber que sempre ocorreram essas migrações internas.
Só que alguns fatores contribuíram para que isso não ocorresse em massa. Como, por exemplo, dá uma pista aí, produção, essa imagem aqui. A gente sabe que os nossos transportes, atualmente, eles podem levar várias pessoas, né? Como exemplo, os ônibus, os aviões, mas antigamente não era bem assim. E antigamente o sistema de transporte aqui no nosso Brasil, ele era precário. Professor hoje ainda é precário. Rapaz, mas já melhorou bastante. Naquele tempo era mais precário ainda. O sistema de transporte era precário. Além disso, não existia a estrutura de rodoviária, férrea ou fluvial. Então, esse deslocamento em massa de grandes pessoas, ele era inexistente. Eu poderia até falar que ele era raro. Raro, raro, raro. Por quê? Porque não tinha esse transporte para pegar as pessoas e levar para uma outra região. Embora as pessoas quisessem sair dos seus locais para viver, para tentar uma vida melhor, não tinha como. E aí tinham outros fatores também, além dessa questão do transporte. Outro fator, é uma coisa que nós já tocamos nessa tecla várias vezes, essa imagem aqui vai ajudar você a relembrar. Lembra disso? Muito bem. Aquele momento ruim da história do Brasil, a escravidão, né? Além disso, além do transporte, as baixas condições de vida em boa parte do território por conta do trabalho escravo em alguns períodos da história também funcionaram como um obstáculo, ou seja, uma dificuldade para que ocorressem esses grandes fluxos migratórios. A escravidão, ela contribuiu de forma negativa para que não ocorresse esses grandes fluxos migratórios. E por quê? Porque as condições de vida não eram das melhores. Então não tinha como uma pessoa abandonar a sua cidade e ir para outra. Por quê? Porque não tinha grana, não tinha dinheiro, não tinha como se alimentar e ia acabar morrendo, certo? Perfeito, né? Só que aqui na história do Brasil, vamos destacar agora que um dos que foi das grandes migrações internas. Essas grandes migrações internas têm uma região em especial. Essa região que nós colocamos aqui como símbolo, essa outra imagem, 3, 2, 1, paz, aqui a magia acontece. Essa imagem representa o Nordeste. O grande fluxo migratório interno aqui no nosso Brasil, ele ocorreu da região do Nordeste para o Sudeste. Perfeito. E por que isso aconteceu? Você quer saber mais? Quer saber detalhes? Então preste atenção nesse texto maroto que vai aparecer aí. Vamos lá então ler com muita calma. Esse fluxo iniciou-se no final do século XIX. Quando eu falo esse fluxo, eu me refiro justamente a essa migração interna, perfeito? Então vamos voltar ao nosso texto. Esse fluxo iniciou-se no final do século XIX, mas se consolidou de forma mais acentuada ao longo do século XX, quando o Nordeste conheceu o seu declínio econômico. Preste atenção que aí está falando a palavra declínio, ou seja, teve uma baixa na questão financeira, no que se refere ao dinheiro. E aí o Sudeste brasileiro industrializou-se, ou seja, começou a surgir várias indústrias, a partir da infraestrutura herdados da economia cafeeira da região. Olhando aqui para mim, vou tentar explicar de uma forma simples esse texto. A região do Nordeste tinha dificuldades econômicas, dificuldades financeiras por mercado de trabalho, era complicado, e aí não tinha como a pessoa conseguir um bom trabalho para ter uma boa renda. Além disso, tem também a questão climática, né? Tem a questão da seca, que é uma dificuldade enfrentada naquela região. Então, se uma pessoa quisesse tentar uma vida melhor, ela tinha que ir para uma região mais desenvolvida, que estava em crescimento. E qual era essa região no século XIX para o século XX? Já acabou de ler. Região Norte? Claro que não, cara. Presta atenção. É o Sudeste. Perfeito? O Sudeste vinha se desenvolvendo por conta da produção do café, coisa que nós já tocamos aqui diversas vezes. Professor, eu perdi essa aula. Perdeu a aula, já sabe o que tem que fazer, né? Vai lá no YouTube, procura aula de história, se não me falha a memória, é a de número 15, onde nós vamos falar dessa expansão do café que trouxe várias pessoas para o nosso país. Mas voltando ao assunto, o Nordeste, nesse período, ele teve um grande fluxo migratório para o Sudeste, por melhores condições de trabalho. Mas as coisas mudaram. Mudaram quando? Quer saber? Vamos ler esse próximo texto aí. Prestando muita atenção, o texto diz: no ano de 2001,
recente, está bem recente. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, levantou os seguintes dados. Vamos ver agora o que diz essa pesquisa. 1. O número de pessoas deixando o Nordeste em deslocamento para o Sudeste foi menor do que no sentido contrário pela primeira vez. Então, pela primeira vez, as pessoas teve uma queda no número de pessoas que deixaram o Nordeste para ir para o Sudeste. Vamos verificar agora a segunda informação, que diz assim: a tendência das migrações internas do Brasil envolvendo o fluxo do Nordeste repetiu-se até 2008. Perfeito. Então, voltando aqui para mim, que eu vou tentar explicar agora um pouco melhor isso para vocês. Até antes de 2001, o fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste, para melhorar as condições de vida, era alto. Mas a partir de 2001 começou a ter uma queda. E isso vai ter até 2008. Para ilustrar melhor, tem esse mapa maroto aqui. Por quê? Porque a região do Nordeste começou a ter um leve crescimento. E aí o que acontece? Quando vai tendo esse crescimento das regiões, crescimento econômico, vai dando um equilíbrio. E esse equilíbrio econômico que acontece no país faz com que as migrações elas também se equilibrem, não sejam em grande massa, como aconteceu no século XIX para o século XX. Beleza até aí? Tranquilo? Pegou o assunto? Pegou, né? Vamos continuar então. A nova dinâmica geográfica aqui do nosso país, do Brasilzão, ela vem mostrando o papel das regiões Norte e Centro-Oeste nas migrações internas do Brasil. Essas duas regiões ela vem ganhando destaque. Por quê? Porque vem tendo um crescimento econômico nelas, vem aumentando o mercado de trabalho e aí se tornam locais perfeitos para novos imigrantes. Afinal de contas, as pessoas saem das suas regiões buscando uma vida pior, certo? Óbvio que não, claro que não. Busca uma melhoria, cara. E aí quando essas novas regiões começam a se desenvolver, aí as pessoas têm esperança de que nesse local poderão se reconstruir financeiramente. E esse é um dos fatores para que as pessoas saiam das suas regiões. Como mostra a imagem aqui, pessoas querendo se espalhar para o mundo todo, por todas as regiões do Brasil. E isso é bom? Claro, cara, claro, porque a gente vai conhecendo novas culturas, vamos tendo uma diversidade de conhecimento. Mas isso eu vou falar daqui a pouco. E por que essas regiões do Norte e Centro-Oeste tiveram esse crescimento? Devido, simplesmente, pela grande oferta de emprego e qualidade de vida nessas regiões. A concentração de habitantes se intensificou, ou seja, ficou maior, né, cara? Mais pessoas vieram para a região. E isso à medida que se aproxima do litoral do brasileiro. E isso contribuiu em quê? Contribuiu que nessas regiões, que antigamente não eram tão populosas, começou a vir mais imigrantes e aí começou a aumentar a população. Você lembra quando nós falamos aqui do nosso estado, do Amazonas, que a gente teve uma aula sobre a Zona Franca de Manaus? Não, você perdeu a aula da Zona Franca de Manaus? Depois corre para o YouTube e procura lá. Se não me falha a memória, foi a aula 8. A Zona Franca de Manaus, quando surgiu, que teve aquele crescimento, várias pessoas vieram para cá, para em busca do emprego. Então, essa oferta de emprego é um dos grandes fatores da migração. Beleza? Mas voltando para falar da região Norte e Centro-Oeste, vai aparecer um texto aí que vai ajudar a gente a compreender melhor. Vamos ler com calma. Dados do IBGE confirmam que o número de migrações internas no Brasil caiu 37% nos últimos 15 anos. Isso significa que, preste atenção nessa parte, que é a parte principal do texto. À medida que a distribuição industrial e econômica do país acontece, maior a tendência de estabilidade, de equilíbrio no campo das migrações internas. Voltando para cá, então, a partir do momento que as regiões conseguem ter um equilíbrio econômico, as migrações internas elas tendem a cair também. E isso mostra, como mostrou a pesquisa, nos últimos anos nós tivemos uma queda dessa migração em cerca de 37%. O que é bom, isso mostra que o nosso país está tendo um equilíbrio econômico entre as regiões. Claro que ainda precisamos melhorar bastante, mas já estamos no caminho. E a pergunta que fica é o seguinte: será que essas migrações elas têm alguma contribuição? Será? Óbvio, cara, óbvio. Nós já falamos isso aqui diversas vezes, mas eu vou repetir de novo. E para não ficar só nas minhas palavras, produção,
Coloca um outro texto aí novamente. Vamos lá então, com muita calma, entender esse texto. Quem muda de cidade leva um pouco de si na bagagem. O jeito de falar e de se vestir, os gostos culinários e musicais. E se retorna, não é mais o mesmo. Traz de volta um pouco do lugar onde viveu. Perfeito, olhando para cá. Você lembra que nós já comentamos aqui, tenho certeza que você lembra, afinal de contas você é aluno esperto, você é aluno inteligente, você é aluno leão, que ama e que adora aprender. Nós falamos em uma outra aula dos imigrantes que vieram, em especial da Europa e até mesmo da África, como esses imigrantes tiveram uma grande contribuição no nosso território. Lembra disso? Que nós falamos das regiões que tiveram influência dos africanos, dos asiáticos, dos europeus, enfim. Esse processo de imigrantes no nosso país, ele trouxe contribuições gritantes. Gritantes mesmo. São contribuições que estão presentes até hoje na nossa cultura, faz parte do nosso hábito. E essas migrações internas, do mesmo modo, também têm suas contribuições. Por quê? Porque ela favorece para uma diversidade cultural. E o que seria essa diversidade cultural? Diversidade, nós já vimos em uma outra aula, que nada mais é do que uma variedade. Então, a partir do momento que ocorre esse grande número de migrações, a região que recebe esses migrantes, ela também aumenta a sua diversidade cultural, porque aprende hábitos diferentes, costumes diferentes. E a pessoa que mudou, se deslocou do seu local, ela também vai aprender costumes de um outro. Então, isso contribui muito para um grande número de diversidade. E nós temos isso presente aqui no nosso estado, aqui no nosso país. Pessoas que vieram de um outro estado e estão morando aqui no nosso. Você conhece alguém assim? Conhece alguém que veio de um outro estado do Brasil e atualmente mora aqui no Amazonas? Conhece? Tenho certeza, porque temos bastante isso. Esse fluxo migratório, ele é uma parte, ele é realidade no nosso estado, em especial aqui no nosso país. Beleza? Aula tranquila, aula marota. Vou fazer aqui uma pequena revisão do conteúdo para que você compreenda melhor. Nós iniciamos a nossa aula falando o que são migrações internas. São migrações que ocorrem dentro de uma localidade, de uma localidade geográfica. Aí eu dei exemplo do nosso país, do Brasilzão, uma pessoa que sai do Rio de Janeiro e vem para o Amazonas. Isso é migração interna. Por quê? Porque a pessoa não saiu do país, está no mesmo país, só mudou de estado. Mas isso também pode acontecer dentro de um estado. Por exemplo, uma pessoa que sai de Parintins e vem morar em Manaus. Isso também é migração interna. Beleza? Tranquilo até aí. Aí nós comentamos que no século XIX para o século XX, a região do Nordeste teve um grande fluxo migratório para onde? Para o Norte, perfeito. Claro que não, foi para o Sudeste, você lembra disso. Por quê? Porque o Norte estava com aquela crise financeira, questão climática também, teve todo aquele problema. E no Sudeste, por sua vez, estava tudo ali, ó, se desenvolvendo, tendo grana, emprego, e as pessoas iam para lá na esperança de uma vida melhor. Ok? Até aí tranquilo, né? Aí nós trouxemos dados de uma pesquisa que mostrou que a partir de 2001, esse fluxo migratório começou a ter uma queda significativa até o ano de 2008. E aí nós trouxemos dados de uma outra pesquisa, essa feita pelo IBGE, que mostrou que essa migração interna que ocorre no país teve uma queda de 37%. Isso mostra que o nosso país, aos poucos, vai tendo um equilíbrio econômico por regiões, o que diminui o fluxo migratório. E comentamos, no final, que esses fluxos migratórios trazem grandes contribuições culturais, em especial para a diversidade. Perfeito até aí, né? Então a aula foi tranquila, a aula foi um assunto bem fácil de aprender. Mas agora eu quero saber de uma coisa. Será que você compreendeu o conteúdo? Será que você estava ligado? Então, produção, presta atenção no que eu estou falando e coloca aí no ar o nosso Exercitando. Preparamos aqui duas questões tranquilas, questões que vocês vão querer responder de primeira, mas vamos fazer com calma, beleza?
Questão número 1 diz: quanto ao termo migrações internas, podemos dizer que, letra A, são movimentos populacionais que ocorrem dentro de uma localidade geográfica. Letra B, são viagens internacionais. Letra C, são técnicas de plantação. Letra D, são movimentos populacionais que ocorrem fora de uma localidade geográfica. Aí você vai marcar a opção correta. Vamos para o número 2, que também está muito fácil. Quanto ao processo migratório, qual opção está correta? Letra A, prejudica o bom relacionamento entre as pessoas. Letra B, valoriza o preconceito. Letra C, contribui para a diversidade cultural. Letra D, não agrega nenhum valor. Olhando aqui para mim, questões fáceis, questões tranquilas, questões marotas. Vamos deixar um tempo aí para você responder e daqui a pouco eu volto para nós corrigirmos com calma. Beleza? Aluno Leão, faz isso com atenção. Até mais.
E estamos de volta para corrigir essas duas questões. Eu tenho certeza que você já respondeu, já acertou, mas vamos agora tirar todas as dúvidas para você colocar aquele visto gigante, beleza? Então vamos aqui comigo, vamos responder com calma. Questão número 1, olha essa questão. Produção, tá fácil demais. Vamos ler aqui. Quanto ao termo migrações internas, vou até grifar para você prestar bem atenção. Migrações internas, podemos dizer que, letra A, são movimentos populacionais que ocorrem dentro de uma localidade geográfica. Professor, eu marquei a letra A de cara. Cara, se você fez isso, parabéns, porque está correto, letra A, perfeito. Movimentos populacionais que ocorrem dentro, essa é a palavrinha-chave, dentro de uma localidade geográfica. Beleza? Vamos verificar a próxima alternativa. Letra B. São viagens internacionais. Óbvio, claro que não. Eu falei aqui que não tem nada de internacional. São migrações que ocorrem dentro de uma localidade geográfica, dentro de um país, de um estado, de uma cidade. Então a letra B descarta. Letra C. São técnicas de plantação. Não, produção só pode ser pegadinho isso aqui, né? Se alguém marcou a letra C, meu Deus, essa pessoa não prestou atenção na aula. Opa, ninguém marcou a letra C? Rapaz, só tem aluno esperto, aluno inteligente, aluno leão. Ninguém marcou a letra C, muito bem. Agora essa letra D aqui, dava para enganar. São movimentos populacionais que ocorrem fora, olha a palavrinha-chave aqui, fora de uma localidade geográfica. Esse fora aí acabou com a questão, acabou com essa opção. Então, descarta também. Vamos confirmar a nossa resposta? Aí, garoto. O termo migrações internas são movimentos populacionais que ocorrem dentro de uma localidade geográfica. Acertou? Então prepara o lápis para aquele visto gigante. Aí, para matar a saudade. Vamos para a número 2? A número 2 diz: quanto ao processo migratório, qual opção está correta? Letra A. Prejudica o bom relacionamento entre as pessoas. Tá certo isso? Claro que não, cara. Não prejudica nada. Muito pelo contrário. Letra B. Valoriza o preconceito. Essa daí eu também tenho certeza que ninguém marcou. Porque não valoriza o preconceito, não. Muito pelo contrário. Valoriza o respeito pelos diferentes costumes, pelas diferentes culturas, né? Vamos para a letra C. Diz o seguinte: contribui para a diversidade cultural. O que significa diversidade? É isso aí, uma variedade. Então, uma variedade de culturas. Essa alternativa está perfeita, está linda, está maravilhosa, está correta. Geral marcou essa alternativa? Muito bem, todo mundo compreendeu o conteúdo. Letra D diz: não agrega nenhum valor. Pelo amor de Deus, essa letra D só pode ser pegadinha também. Descarta, tá errado isso, cara. Vamos verificar nossa resposta? Letra C, perfeito. Contribui para a diversidade cultural. Aluno inteligente, aluno esperto, aluno leão, acertou essa questão e pode fazer aquele visto gigante. Perfeito. Olhando aqui para mim. Então, essas foram as duas questões. Questões tranquilas, questões marotas. Mas você deve estar falando: professor, eu queria dar uma revisada nesse conteúdo. Quer dar uma revisada? Então relaxe, porque vem aí um momento que é especialmente para isso. É o nosso resumo do conteúdo. E agora é o momento de nós fazermos uma revisão do nosso conteúdo. O cenário mudou. Esse aviãozinho vai ficar passando aqui, aviãozinho maroto. Vamos lá então, vamos ao que interessa. A primeira imagem, essa imagem aqui, ela vai ilustrar o que nós começamos a nossa aula falando. Que migrações internas são movimentos populacionais que ocorrem fora de uma localidade geográfica. Certo? Claro que não. É dentro de uma localidade geográfica, dentro de um espaço. A gente deu vários exemplos aqui, em especial no Brasil, né? Pessoa que deixa um estado e vai para o outro, deixa um município e vai para outro. São migrações que ocorrem dentro desse espaço. Não são internacionais não, tá? São internas. E o que motiva para que ocorra essa migração? Qual é a principal motivação? Não lembra? Produção, solta esses bonequinhos aí. Aí.
o que motiva é o trabalho, cara, o trabalho, questão financeira. Essa dinâmica econômica do país, ela está bastante ligada nesse processo. Além disso, tem a composição também estrutural, que exerce uma importante influência. Mas, em especial, o que é mais relevante mesmo, na maioria das vezes, é a questão financeira. As pessoas deixam um estado e vão para outro em busca de melhorar economicamente, certo? Aí nós falamos aqui que teve a região do Nordeste, que teve uma grande influência. E para representar o Nordeste, qual é a imagem? Qual é a imagem? Aí, essa imagem marota. No Nordeste teve um grande fluxo migratório do Brasil, pois as pessoas deixavam essa região para ir para qual? Muito bem, Sudeste. Sudeste. Isso aconteceu entre o século XIX e o século XX, como nós compreendemos, como nós estudamos no decorrer dessa aula. Ok? O certo é que depois de um tempo, as coisas começaram a ajustar e o nosso Brasilzão, esse Brasilzão aí é maroto, começou a ter um equilíbrio. Isso por conta de uma nova dinâmica geográfica presente no Brasil, vem mostrando que regiões como o Norte e o Centro-Oeste são regiões que são importantes agora nesse novo processo de migrações internas. São regiões que estão movimentando as migrações, né? Várias pessoas estão procurando essas duas, o Norte e o Centro-Oeste. Beleza? Beleza, né? E isso traz um equilíbrio, né? Um equilíbrio econômico no país. Beleza até aí? Beleza. Outra região bastante procurada, que vem sendo muito procurada nos últimos anos, é o nosso estado. O nosso estado que você conhece aí no mapa. Conhece? Esse estado aqui. Estado lindo, maravilhoso, belo, esplêndido. O maior em questão territorial é o nosso Amazonas, cara. Atualmente há um grande fluxo migratório entre as zonas centrais brasileiras, em especial, ou melhor dizendo, e também aqui no Amazonas, né? O Amazonas que está localizado na região norte. Isso aí todo aluno sabe. Qualquer aluno do quarto ano sabe isso. Tenho certeza. E aí nós falamos na nossa aula que essas migrações, elas trazem contribuições. Contribuem para o quê? Para a diversidade cultural. Como mostra essa imagem aqui, né? Cada pessoa ela carrega dentro de si a sua identidade, a identidade da sua região. Então, quem muda de cidade acaba levando um pouco de si na bagagem, né? Nós falamos isso, a questão de como falar, como se vestir, os gostos culinários, musicais, tudo isso vai sendo com uma contribuição. Até me atrapalhei todo aqui porque eu fiquei emocionado em falar isso. Vai trazendo uma contribuição para a região que vai receber esse imigrante. Beleza até aí? Então essa foi a aula de hoje. Uma aula tranquila, uma aula razoável. Infelizmente eu vou ter que dizer tchau e pegar esse aviãozinho aí, porque vem aí as nossas considerações finais. E é nesse cenário maravilhoso que eu vou dizer o meu tchau, o meu adeus, ou melhor dizendo, o até breve. Mas antes disso, vou deixar aquele recado maroto, começando pelos pais. Senhores pais, responsáveis, continuem motivando as crianças para que elas continuem assistindo a aula, continuem acompanhando, o ano está terminando, então vamos motivar aí a criançada para continuar firme. O próximo recado é para vocês, aluno esperto, aluno inteligente, aluno leão. Continuem focados aí no estudo, o ano está terminando e vamos fechar esse ano que foi um ano tão diferente, tão complicado, com chave de ouro. Beleza? Foco, foco. Outro recado especial, na verdade, é um agradecimento ao mestre Júlio, pedagoga Ana, a toda a equipe do CEMEAN, que ajuda de forma gritante no planejamento e execução dessas aulas. Fica aqui o nosso muito obrigado. E agora eu vou deixar um agradecimento especial a todos os alunos, colegas de trabalho, conhecidos, que sempre manda aquela mensagem de agradecimento. Esse feedback de vocês é muito importante. Deixa aqui o meu muito obrigado, ok? Agradeço demais, cara. Esse retorno é bem significativo. E já vou dar aqui um spoiler sobre a próxima aula. A nossa aula de número 24 está imperdível. Não perca. Nós não vamos falar sobre imigrantes, eu acredito. Então, uma aula especial. Não
perca por nada. Ah, não posso esquecer isso, cara. Não esqueçam de uma coisa. A história. A história é uma viagem. Vejo todos vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.